Em nome de Jesus, amém. Amém, João. Amém, crianças. A pregação já é em Naum. E ainda com um barulho desse, tomara que eu não seja influenciado para ser ainda mais duro do que o profeta. Capítulo 3. Porque é forte, hein? Só o tema está na tela. O profeta Naum não usa de meias palavras. Para ele, a justiça soberana de Deus não tarda e nem falha. A gente é acostumado a usar esse dito, que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas na perspectiva de Naum, não. Ela nem tarda e nem falha. O livro começa, pontue comigo aí a partir do capítulo 1, com Naum falando quem é o Senhor. Como se Naum estivesse dizendo, essas são as credenciais do nosso Deus. Versos 2 em diante. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E jamais, preste atenção, jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são a poeira dos seus pés. No capítulo 1 também, o profeta deixa claro de que a despeito do juízo do Senhor sobre Nínive, o que aconteceu cabalmente no ano 612 antes de Cristo, quando uma confederação de medos e babilônios se unem e aproveitam depois um cerco à cidade, represando principais rios, provocando um contingente de águas suficientes, além de tirar a força da cidade de Nínive, antes inexpugnável, com colunas e muros muito bem estabelecidos. Mas diante de um cerco desses, aconteceu uma grande inundação. Versículo 8. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Naum está vendo aquilo que vai acontecer. Não é uma descrição após o evento. Nós estamos diante de uma profecia de um homem no tempo do rei Josias. Está lá em 2 Crônicas 33, depois você vai ao contexto. O próprio Josias havia sido preso
e levado para a Babilônia, sob dominação assíria. Mas lá ele se arrependeu e o Senhor o fortaleceu. E a despeito de tudo que os assírios estavam fazendo no mundo, nos últimos 3 séculos, Deus disse: a casa caiu. Em 2 mensagens atrás, eu fiz destaque a uma expressão que se repete no livro, 1:14. Porém, contra você, a Síria, o Senhor deu ordem. Também 2:13. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. E 3:5. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Aprove que Deus dissesse: eu estou contra você, ó Nínive. Quando Deus está contra uma cidade, uma nação, uma família, uma pessoa, uma igreja, se é verdade, amados, que nós cremos, conforme Paulo vai dizer aos Romanos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? O inverso também é verdadeiro. Se Deus é contra nós, não adianta termos qualquer tipo de força, programa, ideologia, pensamento ou qualquer coisa a favor de nós. Deus cumpre aquilo que Ele determina. No capítulo 2, versículo 2, há uma esperança que evoca aquilo que Naum disse no capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, Naum diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. 2:2. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Vimos então, em 2 mensagens no capítulo 2, que quando Deus estabelece o limite de um povo, como fez com Nínive, ao mesmo tempo, Ele garante o livramento e a salvação dos que se refugiam nele. Amados e amadas, nós não temos que duvidar disso. Foi o Senhor quem livrou o seu povo dos assírios. Aí eu sei que você que conhece a história bíblica sabe, mas em 586, Deus usou os babilônios, que venceram os assírios, como instrumento do juízo sobre o povo de Judá. Cercaram Jerusalém, levaram os seus melhores jovens, como Daniel, conhecemos a história, e tantos outros. Sim, é o mesmo Deus que age com justiça em relação aos seus. A diferença crucial é que a justiça soberana de Deus para com seus inimigos é punitiva e determinante. E de uma vez por todas, a justiça soberana de Deus para o seu povo eleito é pedagógica, é restauradora. O fim, o propósito da disciplina do Senhor para o povo de Deus
para os que são do Senhor, é sempre visando o bem. Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. De tal modo que, num primeiro momento, nenhuma correção parece ser motivo de alegria. Mas o seu fim sempre é fazer algo em nós. Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 24, nos estimula a fazermos o seguinte: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que resta das aflições de Cristo e que nós estamos sofrendo neste mundo, por amor a Cristo, visa o nosso crescimento. A igreja do Senhor Jesus, a igreja evangélica brasileira, passa por um momento de correção. Não vai dar para entrar em detalhes, a gente nem tem muita condição de refletir muito sobre isso agora. Mas, queridão e queridona, apertemos os cintos, porque viveremos um tempo de severas oposições. Mas, 2 Coríntios 4, 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, preste atenção, leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. No capítulo 3 de Naum, que nós vamos começar hoje, Naum termina o seu livro falando de que toda a maldade infligida pelos assírios aos povos dominados se voltariam sobre ela. Leia a história geral. Pesquise sobre o modo como os assírios dominavam os seus povos cativos. Espalhavam cadáveres pelas ruas e pisavam em cima deles. Amontoavam cadáveres rente às muralhas das cidades. Eles eram atrozes, eles eram cruéis ao extremo, julgavam que nada, nem ninguém poderia detê-los. Daí então, o capítulo 3 de Naum, acompanhe na sua Bíblia a leitura. Ai da cidade sanguinária. Olha só como é que Naum chama a cidade de Nínive. Toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Aquilo que eles faziam para os outros,
será feito a eles. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegida pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram a sua força, força sem limites. Put e Níbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira, que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas. Entre no lodo, pise o barro, pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multiplique-se como os gafanhotos, tornem-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio, quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria, os seus nobres cochilam, o seu povo está espalhado pelos montes. Não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você, baterão palmas. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Queridão, queridona, eu vou estar dividindo a mensagem em 3 momentos ao longo dessas próximas quintas, aproveitando essas figuras que Naum coloca. Primeiro, a cidade de Nínive como uma feiticeira, uma prostituta envergonhada. Versos 1 a 7. Depois eu falarei de Nínive usando a figura de uma bêbada, uma mulher embriagada e vulnerável. Versículos 8 a 13. E a última mensagem, eu falarei de Nínive enquanto uma mulher doente, enferma e abatida. Uma reflexão séria que a gente precisa fazer, e essa vai ser a minha proposta nesses minutos aqui com vocês, é trazer a seguinte reflexão para a gente. O arrogante
encontra o seu fim. Sempre. A palavra de Deus é muito clara em Provérbios 29, 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando o Senhor determinou que Nínive seria destruída, nada nem ninguém pôde impedi-lo. A cidade, amados e amadas, que possuía altas e largas muralhas, é só ir lá no livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 3, Jonas chama a cidade de Nínive de a grande Nínive. Nesse período, passado cerca de um século depois do livro de Jonas, Nínive continuava sendo a cidade mais desenvolvida do mundo conhecido. Mas no capítulo 2, versículo 1, Naum diz: o destruidor avança contra você. Todos os esforços dos assírios para se proteger, para manter a capital de pé, seriam inúteis contra o poder do verdadeiro Deus, Criador da vida e grande guerreiro. Agora, esta mensagem, por mais difícil de ser anunciada, eu vou separar nas próximas 3 quintas-feiras para pegar essas imagens. Então pode parecer para nós de que essa mensagem não tenha nenhum propósito a nós, diretamente. Mas eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção, é engano. Porque esta mensagem que Naum anunciou serve de encorajamento a todos nós, enquanto povo de Deus. Assim como Nínive, que era considerada imbatível, que nos seus dias dominou terras que incluíam o Egito, a Babilônia, onde hoje é o Iraque, partes de onde hoje é o Irã, e a Turquia, a despeito de toda a sua expansão territorial, inovações militares, foram os assírios os pioneiros em usar carros de guerra, armas de ferro, estratégias de cerco, a despeito de toda uma administração eficiente. Não foram os romanos, foram os assírios que criaram redes de estradas para facilitar a comunicação e o controle do império. A despeito de avanços significativos que os assírios fizeram em termos de astronomia, medicina e literatura, havia uma biblioteca em Nínive com dezenas de milhares de tabuletas de barro contendo conhecimentos reunidos ao longo de milênios de história. A despeito de palácios exuberantes, templos grandiosos, sistemas de irrigação avançados, a despeito disso tudo, o Senhor declarou que Ele era contra Nínive. O contraponto que temos de fazer, queridão e queridona, é claro. A igreja do Senhor também está acossada, perseguida, oprimida. Precisamos, conversando com alguém essa semana, isso daí ficou ainda mais claro no coração. Nós não podemos nos render à idolatria política, à idolatria ideológica, e não podemos assistir o cenário de guerras como esta que está acontecendo no Oriente Médio, sem nos concentrarmos no fato de que a nossa oração é pela igreja de Jesus que está ali.
A igreja de Jesus no Líbano, a igreja de Jesus no Irã, a igreja de Jesus na faixa de Gaza, são poucos cristãos. Antes da invasão havia cerca de 1000 cristãos, hoje talvez nem tenha mais. Mas há uma igreja forte ali. Há uma igreja em Israel também. Judeus convertidos ao cristianismo são chamados de judeus messiânicos. Uma comunidade pequena, perseguida, afrontada pelos radicais. Há radicais por todos os lados, amados. Mas há uma igreja que, a despeito de estar oprimida, a despeito de estar ameaçada por potências e por ideologias, confia de que o Senhor irá intervir em nosso favor. O cerco sobre a igreja de Jesus está se apertando. E temos de orar para que de fato entendamos que toda disciplina, que todo sofrimento que estamos enfrentando, que todo aperto, que todo cerco, é para que de fato os fiéis e os aprovados se manifestem. Por isso que abaixo sua cabeça eu quero convidá-la a orar. Orar pela resistência da igreja. Orar pela perseverança da igreja. Orar para que o Senhor esteja nos dando sensibilidade, até mesmo em relação a esse processo eleitoral que estamos vivendo, para que de fato sejamos sábios, sejamos prudentes. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Não reclame das oposições, não reclame das lutas, das provas, das tensões. Apenas peça a Deus para permanecer fiel, para perseverar, para permanecer de pé. Ore ao Senhor. Deus aprove ao Senhor que esta mensagem tivesse um tom de anúncio, de ultimato, porque esse é o momento. Esse é o momento da gente se unir como igreja para clamar ao Senhor por todos aqueles que estão sendo oprimidos, pelos pobres que estão oprimidos por um sistema que não está interessado na libertação deles, que não está interessado no bem deles. Mantenha a sua igreja vigilante, mantenha a sua igreja atenta, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que não nos percamos por devaneios ao longo do caminho. As figuras que nós vamos estudar a partir da semana que vem de Nínive, enquanto uma feiticeira envergonhada, enquanto uma embriagada vulnerabilizada, enquanto uma mulher enferma, fragilizada, que sejam figuras, imagens, que não apenas vejamos cumprimento nos outros, mas que o Senhor gere temor no nosso coração, para que também tragamos para nós mesmos estas exortações, a fim de que estejamos atentos neste tempo denominado hoje, e para que tomemos as posições corretas,
e que nos identifiquemos como o povo da cruz. Um povo que no Líbano, que em Israel, que na Síria, que na Jordânia, que no Irã, que no Iraque, que na faixa de Gaza, que em todos os lugares, na Ucrânia, na Rússia, na Venezuela, povo de Deus que se reúne para chamar para si aquilo que o profeta Abacuque disse, Paulo disse em Romanos e Gálatas, e o autor aos Hebreus repetiu, que o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. Mantenha-nos focados, Senhor. Mantenha-nos comprometidos com esta palavra e com esta direção do Senhor para as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, que Deus esteja nos abençoando rica e abundantemente.